Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo à nossa sala. Você é sempre o nosso convidado a estarmos aqui juntos, meditando na palavra de Deus, conhecendo aquilo que o Senhor deixou registrado para nós. É sempre um prazer estar aqui com você. E nessa noite nós vamos aqui entrar no capítulo 4 dessa carta aos Colossenses, né, e continuarmos aprendendo juntos aqui o que Paulo ensinou a essa igreja e o que ensina para nós hoje, né, Larry? É isso aí, vamos aprender um pouquinho mais da palavra que Paulo ensinou para essa igreja, que não tem mais nada do que atual, na verdade, né, Andressa? Nos nossos dias, parece que ele escreveu para as nossas igrejas, né? Como a palavra de Deus, ela é viva. É vivo, né? é vivo. Então vamos Exatamente. lá? Só para a gente dar uma recapitulada, então na semana passada a gente encerrou ali o capítulo 3, quando Paulo estava falando das relações mais íntimas que a gente tem, né? Dentro da nossa casa, com a nossa família. Ele falou também das relações de pais e filhos, né? Esposo, esposa. Depois falou sobre como ser um servo, como ser um senhor. E tudo isso que Paulo está falando ali, ele está dizendo para nós, olha, agora que você nasceu de novo, que você recebeu essa nova vida em Cristo Jesus, que você está se despojando das coisas da velha natureza e se revestindo de Jesus, é assim que a esposa deve agir, é assim que um deve agir com o outro, é assim que o filho deve ser, é assim que o pai deve ser, é dessa maneira que você deve se portar no seu trabalho, como você deve se portar em cada lugar que a gente está. Então a gente nunca pode se esquecer, né, que se nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus, essa nova vida, esse Jesus, ele tem que aparecer, ele tem que transformar a nossa vida em todo lugar, em cada esfera da nossa rotina diária, onde nós estivermos, seja em família, seja no trabalho, seja no estudo, naquilo que a gente tem que ser diferente. Se você ainda vive com aquelas coisas que fazem parte da velha natureza, é porque são coisas que você não se despojou ainda. Então nós precisamos estar atentos a isso, né, Larry? E o Paulo mostra exatamente isso, né? Que não é só lá na igreja, né? Não é o jeito que se porta só na igreja ou como que convive com os irmãos, né? Ele fala das famílias, da casa, do filho. Ele fala realmente de tudo, né? Você não pode simplesmente ser um meio crente. Você tem que ser um crente inteiro realmente, né, Andressa? Na verdade, quando nós chegamos, por exemplo, num culto dominical, né, o primeiro dia da semana, aquele momento ali, aquela hora ali, ela tem que ser o desfecho de uma semana toda vivida para a glória de Deus, de uma semana toda onde nós buscamos nos despir das coisas da velha natureza e nos revestirmos de Jesus. Não é um lugar onde a gente veste uma roupinha e é diferente só lá dentro. Só lá dentro. Né? Não, aquilo ali tem que ser a celebração de uma semana toda que eu já tive, vivendo essa nova vida que o Senhor me deu, e uma semana que se inicia, para que eu continue assim, para que cada dia eu seja mais parecido com Jesus, para cada dia eu seja mais revestida desse Jesus, em que as pessoas, ao olharem para mim, ao olharem para você, possam ver Deus na nossa vida. Exatamente. Né? Quantas vezes a gente tem vivido como morto, e não como quem recebeu uma nova vida do Senhor. Então que essas palavras que Paulo veio trazendo até aqui sejam profundamente enraizadas no nosso coração, que o Espírito Santo esteja trazendo esse entendimento, essa transformação na nossa vida, e que nós possamos brilhar à luz de Jesus, né? Exatamente. E agora nós vamos aqui entrar então no capítulo 4, vamos aqui nos finalmente dessa carta, mas ainda temos muita coisa a aprender aqui com o apóstolo Paulo. Vamos lá? Sem dúvida, vamos lá. Então pegue sua Bíblia ali e siga com a gente essa leitura. O capítulo 4, então nós vamos para o verso 2. Eu vou fazer a leitura aqui para nós. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças
Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual estou algemado. Perseverai na oração, velando nela com ação de graça. Como que é importante, né, Andressa, que a gente vê muitas vezes nas igrejas, as pessoas mesmo falando, né, a gente nota assim que quando existe oração, as coisas começam a mudar, né? Quando existe oração, reunião de oração ou oração, independente de que seja sozinho ou com alguém, as coisas começam a mudar. E a gente vê, na verdade, né, os pastores mandando a gente orar, orando, fazendo toda aquela briga sempre, né? E eu fiquei pensando assim, Andresa, a importância de você perseverar na oração, no teu dia a dia. E eu fiquei me perguntando assim, né? Perguntei para mim e para várias pessoas, inclusive, né? O que é oração? Como que as pessoas definem a oração? Né? E cada um tem de uma forma, é um relacionamento com Deus, é uma forma de falar, é isso ou aquilo e tal, né? Cada um tem uma forma de falar. E aí eu estava procurando no dicionário da Bíblia Almeida, inclusive, que foi lá em 1999, tá? Eu queria ler para vocês para ver o que significa a oração, segundo o dicionário do Almeida, que foi o primeiro tradutor da Bíblia, na verdade, né? O João Ferreira de Almeida, depois ele fez como é que se diz? Um dicionário a respeito das palavras, né? Então ele fala assim: a oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras, pensamentos, em particular ou em público. Então, a oração é a forma de você ter um relacionamento com Deus, certo? E eu fico pensando assim, né, Andressa, por que precisa-se tanto mandar, pedir, negociar, conversar, criar um monte de mecanismo para as pessoas orarem, para as pessoas terem um relacionamento? Então tu imagina assim, uma pessoa, ela tem relacionamento com alguém que ela conversa, com alguém que ela tem intimidade. É assim que funciona, né? Velando com ações de graças, em tudo dando graças e velando nessas orações. Quando nós fazemos uma oração, por exemplo, Andresa, eu vejo assim, quando ele fala velando, né? Eu imagino assim, às vezes as pessoas fazem tantas orações que esquecem daquilo que estão orando, por que estão orando, assim, coisas absurdas, coisas simples, coisas práticas, ou coisas difíceis que sejam. Ou acha que em né? oração você chega diante de Deus com uma lista de pedidos. Tipo assim, ela faz uma lista de pedidos, né? E ela larga aquilo ali, ora, aí amanhã ela já não quer mais aquele pedido. Aí ela faz uma outra oração, de uma outra forma, você entende? Não é uma coisa assim. Quando ela vai na direção de Deus para fazer um pedido a Deus, para ela orar com Deus, primeiro, se ela tem intimidade, ela sabe o que ela vai pedir ao Pai, né? E a partir daí, ela ficar firme naquilo que ela pediu ao Senhor. Você entende? De você ficar firme, de você estar ali. Senhor, é assim, ó, né? Quando eu me coloco diante do Senhor numa oração, é porque eu já tenho definido uma coisa que não está nas minhas mãos fazer, né? Então eu coloco na presença de Deus, oração. Então, esse tipo de coisa acontece com nós todos os dias. A oração sabe? não é para nós irmos diante de Deus dizer o que a gente quer, mas é para a gente ouvir o que Deus quer de nós, né? Exatamente, Andressa. É para você abrir a mente, para você ter esse relacionamento teu com Deus e ele entender. É como você sentar com um pai, não somente explicando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, tá? Aí o teu pai fica, opa, se é assim já está feito, né? Mas não, escuta, pai, olha, a minha intenção é essa. A minha intenção é eu fazer isso, eu fazer aquilo, eu fazer aquele outro. O que o senhor acha? Como que o senhor quer que eu me movimente, qual é a ação que eu tenho que ter nesse momento? Você entendeu? Ouvir aquilo que Deus tem para você. Ou seja, a oração, na verdade, Andresa, é
o mais puro relacionamento com Deus, com intimidade. A nossa principal A nossa via de principal acesso via, ao exatamente. Senhor, né? Você mesmo falou isso uma vez para mim, né? A principal via de acesso que nós temos ao Senhor, né? E com um detalhe, orando e dando graças. Por que dando graças, né? Como assim dando graças? Já aqui na minha Bíblia fala velando nela com ação de graças, sabendo que o Senhor já te respondeu, que o Senhor já respondeu aquilo que você orou, aquele Ainda que não pedido. seja o que você criou. Exatamente. Ainda que não seja aquilo que você pediu, ou orou, ou confessou, ou mostrou ao Senhor. Então, em primeiro lugar, eu vejo assim com uma importância tão grande, né? Nós temos esse relacionamento. E como é que eu oro, né? Eu pedi para um rapaz, como é que você faz a tua oração e tal? Porque uma vez eu vi um pastor, disse que ele era assim o maior dos maiores oradores. Maior dos maiores oradores. E ele se considerava o maior dos maiores oradores porque ele estava sempre orando e papapá. Aí colocaram na casa desse cara, colocaram uma câmara. Ele sabendo tudo, né? Colocaram uma câmera para ver como que eram as orações dele. Porque Deus respondia, ele tinha um relacionamento muito grande com Deus. E aí, eles, na filmagem lá, eles viram que ele se ajoelhava 2 minutos e levantava. Olhava, passava um tempo e tudo mais, tal, ia lá, se ajoelhava mais 2 minutos e levantava. E aí foram conversar com ele. E ele disse, gente, oração não é assim, só naquele momento. Eu estou orando com Deus o tempo todo. O tempo todo. O tempo Por isso todo. ele fala, O tempo todo. continuem a orar, né? Se eu estou varrendo a casa, eu estou orando. Quando eu estou ajoelhado lá, é especificamente uma situação. Mas a partir do momento que eu levanto, que eu estou indo, estou no elevador, eu estou no carro, aonde eu estou orando. Sem cessar. Né? Eu oro sem cessar. Você faz assim, né? É assim que você ora? Qual é que é a forma que você ora? Você só ora quando a coisa aperta, por exemplo. Tem muitas pessoas, até ateus, gente, eles buscam a Deus quando a coisa aperta. Então, por isso que eu digo para vocês, a oração é sem cessar, é o tempo todo, é relacionamento. É que nem um filho que conversa com o pai o tempo todo. Se ele conversa, ele sabe que tipo de roupa que ele usa, ele sabe que tipo de presente que ele dá, ele sabe as coisas que a pessoa gosta, né? Isso é relacionamento. E com Deus é da mesma forma. Muito não é verdade, bem, Ana? É bem isso mesmo, é o nosso relacionamento. Por isso que Paulo fala, continuem a orar. Né? Ao passo que ele foi ensinando a se despir, a se revestir de Jesus, agora ele aconselha, olha, e continue nas orações e dando graças a Deus. Essa é a vida, isso também faz parte dessa nova natureza que nós recebemos. E depois, logo em seguida, Lilahi, ele falou no verso 3, né? E ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo. Olha a grandiosidade da sabedoria desse homem. Lembre-se que Paulo, nesse momento, ele está preso. E ele não pede que essa igreja de Colossos ore para que ele seja liberto. Ore para que ele saia do cárcere, para que ele saia dessa prisão. Porque ele é alguém que entende que é um propósito de Deus para ele estar naquele lugar. E ele pede, Andressa, para eles orarem para ele. Olha só como que é interessante, né? Olha o poder da oração de um cristão. O Paulo está mostrando aqui, orando ao mesmo tempo também por nós. Por nós. Quer dizer, ele pede para eles, de uma outra cidade, de uma outra região, né? Aquelas pessoas que ele estava até aqui exortando, ensinando. Isso. Olha como a humildade, né? Aquele que sabe que ele é um servo do Deus Altíssimo. Ele pede para essas pessoas que orem por ele, não para o benefício próprio dele, mas para que Deus continue abrindo as portas para que ele possa falar de Jesus. Exatamente. Porque ele também tem um entendimento que não adianta ele poder falar para todos, não adianta onde ele estiver, não adianta tudo aquilo que ele já fez. Aqui Paulo, nessa altura da vida dele, ele já implantou muitas igrejas, ele já fez
muita coisa, mas ele tem a convicção no seu coração de que se Deus, se o Espírito Santo não for convencendo as pessoas, não for trazendo entendimento, de nada adianta aquilo que ele fala. Então, por isso ele está aqui pedindo para que essas pessoas estejam orando, para que Deus continue a fazer isso através da vida dele. Para que Deus abra uma porta para eles pregarem mais o Evangelho, né? Olha só que riqueza, gente. Como nós podemos transformar aquelas pessoas que estão nos outros países, nos outros locais, né, Andresa? Orar por essas pessoas, pedir para que Deus abra a porta, para que Deus coloque na frente deles, na vida deles, pessoas, né, que possam ouvir aquilo que Deus tem, para abrir a porta, para poder pregar o ministério de Cristo, para mostrar, olha, é assim que funciona, é assim que é. Com a gente foi assim, né? Exatamente. Mas, Larry, sinceramente, eu acho que muitos de nós, se estivessem no lugar do apóstolo Paulo, nesse hora, ele falou assim, ora para me tirar daqui, exatamente, porque daí eu vou poder fazer. Sabe aquelas coisas que a gente sempre fala assim, olha, se Deus me desse isso, eu ia poder fazer tantas coisas pelo reino, né? Se eu tiver aquilo, não, o apóstolo Paulo sabe que é onde ele está. Então nós, como filhos, temos que saber que aonde nós estamos, fazendo o que a gente faz todos os dias, aonde Deus te colocou hoje é o lugar para você estar falando da palavra de Deus, é o lugar onde, se você não pode ir até alguém que você sabe que está em dificuldades, que está sofrendo com as heresias, essas coisas que a igreja de Colossos vinha sofrendo, você vai mandar uma carta, você vai mandar um WhatsApp, é de onde você está, você ser uma bênção, não é querer que a sua situação mude para daí você expressar essa nova vida, né? E uma coisa muito interessante, André, que em toda essa passagem aqui, ele em momento nenhum ele reclama da situação dele. Não. Sabe? Ele não reclama da situação dele, gente. Isso é uma coisa que nós reclamamos o tempo todo. Nós ele até fala aqui, não, que ele, pelo mistério de Cristo, pelo qual estou algemado. Em momento algum ele fala que ele está algemado à prisão romana, aos romanos. Ele está algemado a Cristo. É Cristo, exatamente. Então, eu vejo, sabe, Andresa, assim, ó, um homem falando de Deus, ensinando para aquele povo, né? Mostrando tudo que não é só lá na igreja, que tem as famílias, que você tem que estar todo dentro daquilo que Deus tem ensinado, não reclamando da situação, não reclamando que está faltando dinheiro, não reclamando que não tem um carro bom para viajar, não reclamando que não tem um microfone bom para falar. Ele não está reclamando de nada. Não está reclamando de nada. E ele está preso. Está pedindo para eles orar para que Deus abra uma porta ali na cadeia mesmo. Olha só parece que alguém, o verso, né? 4. Orem para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Ele não está pedindo nada para si, para o seu benefício próprio, mas que ele possa levar o evangelho, para que ele possa falar do que Jesus fez na cruz para outras pessoas. Esse é o desejo desse homem que está ali nessa condição preso. É impressionante, né? Ele pedindo para que se manifeste nele essa vontade, esse dever de falar daquilo que ele aprendeu. Gente, é simplesmente maravilhoso. Olha. Isso para nós expressa aquilo que ele começou a falar lá no capítulo 2, no capítulo 3, né? Buscai as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, não estar com a nossa mente, com os nossos olhos nas coisas terrenas. Paulo em nenhum momento está pensando na sua situação de prisioneiro ali, né? Em nenhum momento ele está vislumbrando o céu, ele está vislumbrando as almas que o Senhor quer salvar, as vidas que ele precisa levar a palavra de Deus. Ele tem um entendimento, a sua mente, o seu pensamento, os seus olhos não estão aqui, estão no céu, estão no Senhor. Só no Senhor. Olha que o Senhor nos capacite. Que o Senhor nos capacite. Olha o quinto aí, Andressa, então ainda... Vou ler aqui o verso 5, então. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Como isso aqui é muito importante, né? Como nós precisamos ser sábios com os de fora. Com os de fora quer dizer aquele que ainda não nasceu de novo, aquele que ainda não conhece Jesus. Aqui no contexto cultural, aqui o gentil, que ainda não conheceu ao Senhor. Então, como a gente tem que pedir essa sabedoria a Deus, para que nós possamos agir de forma correta, né? Saber falar, saber como falar desse mistério de Jesus, falar do evangelho, né? Quantas vezes a gente vê aqui
nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, nós vamos ver como ele era estratégico na forma, né? Com cada tipo de pessoa ele tinha um jeito de falar, e às vezes a gente não se preocupa muito com isso, né? E a palavra de Deus está dizendo que nós temos que cuidar, ser sábios no modo de agir com essas pessoas, para não sermos pedras de tropeço. E o interessante é que no finalzinho ele fala usando bem cada oportunidade. Ou seja, não é em todo momento que você pode falar para essas pessoas, mas aproveita a oportunidade, aquele momento que aquela pessoa deu aquela deixa para poder falar de Jesus, falar aquilo que Jesus fez na vida de cada um de nós. E quantas vezes a gente perde tanto tempo falando de tantas outras coisas no nosso dia a dia, sabe? Pare e pense, quanto do seu dia nós falamos de Jesus, falamos da palavra de Deus, daquilo que Deus já fez em nós, da transformação que ele fez na sua vida, e o quanto você fala de tantas outras coisas. Como a gente perde brincadeiras tempo, e outras coisas que não tem nada a ver. Como a gente brinca até numa roda com os nossos irmãos em Cristo. Como muitas vezes a gente não está edificando um ao outro, mas está jogando conversa fora, está falando coisas que não edificam, né, a nossa vida. E Paulo está sendo muito taxativo aqui. Não, aproveitem bem o tempo. Em sabedoria com aqueles que são de fora. E cuida todas as oportunidades. E outra uma coisa muito importante, Andresa, é que Deus prepara a oportunidade. Deus prepara a oportunidade certa de você falar com aqueles que são de fora. Pode ter certeza absoluta. Aonde nós estivermos, nós precisamos ser luz, precisamos ser testemunhas. Eu me lembro de algo que um amigo querido me disse no dia da minha formatura. Quantos anos isso atrás? Mas ele olhou bem para mim, ele olhou para mim assim, ele falou assim: só não se esqueça de uma coisa, aonde você estiver, na profissão que você está se formando agora, não se esqueça que em primeiro lugar você tem que ser uma testemunha de Jesus naquele lugar. Primeira coisa, sabe, aonde nós estivermos, o que quer que estejamos fazendo, o nosso alvo principal é sermos a cópia de Jesus, é sermos semelhantes a Jesus naquele lugar, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na forma com que nós agimos, como nos comportamos o tempo todo. É isso que o Senhor espera de nós, é isso que uma nova criatura faz. E olha como ele continua aqui no verso 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Temperadas como sal. Olha só, nós estamos preparados, Andresa. Eu me pergunto muito isso, sabe? Nós estamos preparados para falar da palavra temperado como sal. O que quer dizer aqui, isso, né? Temperado com sal. O sal, na verdade, gente, ele torna o alimento atrativo, né? Se você dá come, sabor, né? Ele dá sabor. Então, essa explicação é um negócio interessante, porque se você come uma comida que não tem sabor, né? Insossa. Ela insossa, não. Então, temperado, no momento certo, na hora certa, as palavras certas, sabe, Andresa? As isso palavras certas, dizendo, né? Ser sábio, né? Sábio, essa sabedoria. Exatamente, né? Cada uma pessoa tem que ser tratado de uma forma, né? Uma pessoa mais culta, você vai ter que tratar ela de uma forma mais culta também. Uma pessoa mais simples, você tem que falar com ela com palavras. Isso que é temperar essa palavra, sabe? Ter a simplicidade de falar com todo mundo, dependente de quem seja, falar de Deus, com a palavra bem temperada para aquele tipo de pessoa, para aquela pessoa, a forma de colocar, a forma de mostrar, a forma de falar do Senhor, né? De uma forma assim que realmente seja temperada, sabe? O tempero fala para mim, o temperada fala para mim de um equilíbrio, né? Uma comida bem temperada, ela é uma comida que ela nem é sem sabor, insossa, e nem ela está salgada. Né? Então é aquele equilíbrio, né? Eu olho muito isso assim, como às vezes a gente vai até com uma fúria porque você quer convencer a pessoa, né? Às vezes você está falando de Jesus para uma pessoa e você quer convencer aquela pessoa, e o convencer não é a nossa função. Nós temos que falar com amor, expressar
tudo aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, expressar aquilo que Jesus fez na nossa vida, falar do Evangelho. Mas o convencimento é o Espírito Santo que traz. Essa não é a nossa função. E às vezes a gente passa da medida nesse tempero porque a gente quer convencer. Convencer, exatamente. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque a gente acaba espalhando, né? A gente acaba afastando as pessoas dessa maneira. Então quando a gente busca essa sabedoria no Senhor para agir com essa temperança. Com essa temperança, aqui, né? E que Deus possa nos iluminar, né, Andressa? Para poder, cada um dessas pessoas, a gente poder falar de acordo com o que cada um pode ouvir realmente, né? Sim. Nós possamos aprender. Vamos lá então, tem mais um pouquinho. Paulo agora vai para os momentos finais dessa carta, trazendo umas saudações aqui. Nós vamos ler aqui para conhecer, talvez alguns nomes aqui você vai ouvir pela primeira vez, mas é muito importante a mensagem que Paulo traz para nós por trás disso aqui. Vamos lá, verso 7 então. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Olha só como esse homem que a gente já viu, o entendimento que ele tem de que onde ele está, tudo aquilo que ele estiver, há um propósito de Deus naquilo, a humildade desse homem que não se acha superior aos crentes novinhos aqui da igreja de Colossos, aquela igreja pequenininha, mas ele pede oração àquelas pessoas para que a palavra de Deus se espalhe através da vida dele, e agora ele está mostrando que para nós, como nós não fazemos nada sozinho. Existem pessoas, nós precisamos de outras pessoas. E outras pessoas, muitas vezes, né, como eu falei, algum desses nomes que a gente vai ler aqui, às vezes você vai ouvir agora pela primeira vez, nós podemos dizer assim que são anônimos da fé. Anônimos da fé. Né? Mas olha a importância dessas pessoas. Paulo é quem está escrevendo essa carta, mas teve que ter o Tíquico aqui, teve que ter o Onésimo e tantos outros que nós vamos falar aqui para levar essa carta até lá, né? Para ser, olha como ele chama essas pessoas, né? De irmão amado, fiel ministro, alguém que estava disposto a ajudar, disposto a ensinar, sabe? Então, às vezes, você não vai ser aquela pessoa que está lá na frente, que está escrevendo a carta, mas você é o que vai fazer essa carta chegar, é aquela pessoa que é amada, que é fiel, que ao você chegar com essa carta, você vai ser bem recebido por causa da sua postura, da forma com que você é. Talvez se fosse uma outra pessoa levando essa carta, as pessoas não iam nem querer ver, nem querer olhar. Então, como é importante cada um de nós, o papel de cada um no corpo de Cristo, né? E ele vai dando os nomes e vai falando, né, o fiel amado e tal. O Tíquico, Andressa, o Tíquico, na verdade, ele também teve uma outra passagem que mostra quando ele foi junto com Paulo para Jerusalém para levar as ofertas para os pobres. Né? O Tíquico foi um grande companheiro. Sempre companheirão do Paulo, né? Nós vamos ver lá no final da vida de Paulo, lá na carta aos Timóteo, quando Paulo pede para Timóteo vir, ele já avisa lá, né? Olha, vem, deixa aí a igreja de Éfeso, que eu já enviei o Tíquico para ficar aí no seu lugar, sabe? Então, ele é alguém que caminhou junto com Paulo, era um fiel ali, como Paulo chama ele, né? Um fiel amigo. Nós vemos ele falar aqui do Onésimo. Nós sabemos que Onésimo, ele era um escravo, possivelmente o escravo de Filemon, que vai ser a próxima carta do apóstolo Paulo ali, e esse Onésimo foge do seu senhor ali, Filemon, e ele acaba sendo preso lá em Roma, e ali ele conhece Paulo, e Paulo evangeliza, e agora ele não está devolvendo para Filemon um escravo, mas um irmão em Cristo. E uma coisa também que eu achei interessante, Andressa, que ele volta ali a dizer que ele, o Tíquico, ele vai voltar lá e daí ele vai contar como é que está a situação dele. Quer dizer, ele não está ali reclamando. Não tinha um WhatsApp. Não tinha um WhatsApp. O Tíquico vai chegar aí, não vou gastar. Vai levar minhas notícias, vai trazer de vocês. Não vou gastar tempo aqui em escrever tudo que está acontecendo aqui. Fiquem tranquilos aí, vamos lá. Né? Vamos lá, verso 10 então. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já
vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Aristarco, né, que é o outro ali que estava preso com ele e que também Paulo elogia ele ali, e Paulo agora fala também do Marcos. Se você se lembrar lá na carta, lá em Atos, Lucas conta a história de que na segunda viagem de Paulo há um desentendimento ali com esse Marcos e Paulo acaba deixando ele para trás. Então aqui agora você já vê que Paulo está vendo que ele já cresceu, já mudou, já amadureceu. E às vezes nós temos pessoas assim, às vezes nós somos essa pessoa que ainda é imatura e que às vezes, se você tem alguém mais imaturo do seu lado, você tem que não age com tanta paciência. Agora que Paulo já está cuidando, ó, recebe ele bem aí, né? Como a gente vê assim a transformação na vida dos dois, tanto de Paulo como de Marcos, né? Marcos amadureceu e agora voltou a ser um cooperador com Paulo. Paulo também já tem mais paciência para lidar com ele, né, para estar ensinando, para estar se sujeitando a ele, dando suporte a ele. Então a gente vai vendo como a gente precisa das pessoas. Como que é interessante, né? Essa união do corpo. Eu lembrei aqui de um fato que aconteceu com a gente há muito tempo atrás, né? Quem de nós tem condições de enviar um irmão e pedir para que outro irmão receba ele lá e receba o bem, né? Como que é interessante, eu lembrei que já aconteceu com a gente isso, né? De um irmão estar indo mudar para uma outra cidade, a gente ligou lá e tinha conhecido os irmãos e tal, né? E essa pessoa foi bem recebida e foi muito bem. De como que é interessante, né, Andressa, se os irmãos em Cristo pudessem ser assim em todo o tempo. Temos que ser assim. Temos que ser assim. Isso é comunhão, é comunhão, é comungar tudo. A gente precisa aprender muito a isso, a como viver essa comunhão. Vamos lá então, verso 11. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu consolo. Olha aqui o que Paulo está trazendo para nós, né? O lado humano aqui de Paulo, né? O quanto ele é como eu e você. Quando ele fala que esses são os únicos da circuncisão, ele está dizendo assim, ó, esses são os únicos judeus. Paulo enfrentava problemas com pessoas também, né? Havia judeus ali, judeus cristãos, que não concordavam com Paulo, que não queriam ele ali, de repente por conta do seu passado como perseguidor, mas ele enfrentava problemas. Por isso ele fala, olha, só esses aqui que são da circuncisão, só esses que são judeus que estão colaborando comigo aqui. Então Paulo meio que faz um desabafo aqui, mas isso é para a gente saber que na nossa vida nós também vamos ter problemas, né? Nós também vamos ter muitas vezes dificuldades até com outras pessoas. O que a Bíblia diz é que no que depender de nós, tenha paz com todos. Nem sempre nós vamos conseguir estar em paz com todos, mas que essa falta de paz não seja por sua causa, não seja porque você está agindo com uma velha natureza, não seja porque você está agindo com coisas que você já deveria ter se despido dela. Muito bem. Vamos lá? Que nós tenhamos, né, Andressa? Tenhamos irmãos para nos ajudar na consolação também, né? Verso 12. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então Epáfras, lembra que lá no começo da carta nós falamos que Epáfras provavelmente foi quem fundou essa igreja aqui de Colossos, né? Deveria ser o pastor dessa igreja, e ele está lá juntamente com Paulo agora em Roma, nessa prisão, né? E olha que interessante, né? É alguém que ele, nesse momento, ele não está lá na prática, trabalhando ali, mas é alguém que investe tempo da sua vida em oração por aquelas pessoas. Às vezes nós não conseguimos estar em muitos lugares, mas nós podemos estar em oração pelos nossos irmãos, né? No mundo todo. Olha só, nós podemos orar por pessoas que estão lá do outro lado do mundo, que nunca nem vai saber que você está orando por ela. Mas é assim que age o Filho de Deus, é assim que o corpo tem que viver, né? E posso testemunhar a respeito de Epáfras que de muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Olha como ele fala do quanto esse homem se empenha ali na oração pelos por irmãos. conta deles, né? Não só a igreja de Colossos, mas de Laodiceia e Hierápolis também. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações.
Lucas, sempre companheiro de Paulo aqui, né, um médico amado. Mas o que me chama muita atenção aqui nesse verso 14 é que ele fala, e também Demas mandam saudações. Esse é o único aqui dos nomes que ele está falando que Paulo não faz mais comentários sobre ele ou nenhum elogio. Nós já sabemos, pelo relato bíblico, que Demas vai ser um que lá em Timóteo, Paulo vai falar assim, ó, e Demas, amando o presente século, me abandonou. É alguém que não era uma nova criatura e que no andar, ele gostou do negócio ali, mas ele não teve a sua vida transformada. E no andar da carruagem, com o passar do tempo, ele abandona Paulo. Mas o que me chama muita atenção é que aqui nesse momento, isso ainda não tinha acontecido. Mas isso me fala do discernimento de Paulo, né? De você olhar e conhecer, ó, eu sei, Paulo era um homem que ele sabia quem ia continuar e quem era de verdade e quem não era, né? Isso é algo assim que eu clamo ao Senhor, é que nós tenhamos discernimento espiritual, né? De olhar e ver o que é e o que não é, né? Vamos lá para a gente terminar então, verso 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como a ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Então aqui Paulo já está dizendo que tinha uma igreja, tinha um culto caseiro, um ponto de pregação na casa da ninfa, né? E ele está saudando também aqui a igreja de Laodiceia, porque essas cartas que Paulo escrevia, elas corriam, elas iam de igreja em igreja, de cidade em cidade. Então, por isso, assim, a gente sabe aqui que houve uma carta escrita para Laodiceia. Aprove a Deus não colocar essa carta na Bíblia, mas ela existiu. Tem até alguns estudiosos que dizem que essa carta a Laodiceia é a carta de Efésios, porque elas são muito... por conta do contexto que Paulo vai falando ali, né? Vou ler o 16 aqui para nós. E depois que essa carta tiver sido lida entre vocês, façam que ela seja lida também nas igrejas dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo, atente para o mistério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Olha bem aqui. De repente, Paulo para as saudações, para de falar das cartas e fala diretamente com uma pessoa, a esse Arquipo aqui, para ele cuida do mistério, prestar atenção no mistério. Sabe assim, às vezes, algumas vezes que eu li esse texto, eu achava que Paulo estava dando uma dura nele. Mas não, Paulo está dizendo assim como ele diz para nós, ó, presta atenção naquilo que Deus te deu. Cuidado daquilo que Deus te deu, não se desvie, faça aquilo que Deus deu para você fazer. Isso que Paulo diz para ele, está falando para a gente aqui, né? Que nós possamos cumprir aquilo que Deus nos deu, né, Andressa? Verso 18. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Por esse texto aqui, a gente imagina que não foi Paulo que escreveu de punho, né? Possivelmente Lucas, que é quem escreveu mesmo as cartas de Paulo, estava ali, Paulo estava ditando e Lucas escrevendo, e no finalzinho Paulo pega e assina a carta aqui aos Colossenses, né? Então, e Paulo diz, lembre-se das minhas algemas. Que algemas? Que ele está preso lá em Roma? Não, aquela que ele falou lá no verso 3, ó, que ele está algemado a Cristo, ao Evangelho de Cristo. É isso que Paulo quer que nós nos lembremos, que nós todos estamos algemados a Cristo, seja numa prisão, seja numa situação difícil que nós estamos vivendo, seja num lugar bom, seja num lugar não muito bom, nós estamos algemados ao Senhor, para vivermos essa nova vida em Cristo Jesus. Lembre-se das algemas, né? E que nós possamos realmente nos sentirmos assim e estarmos assim, né? Vivermos assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos entender tudo aquilo que nós conversamos, tudo aquilo que nós falamos hoje aqui. E me chama muito a atenção no 17, né? Ele falando para ele cuidar daquilo que ele recebeu do Senhor para se cumprir. Que cada um de nós possamos cuidar daquilo que Deus nos dá. A porção que Deus nos dá, né? A porção que Deus nos dá para que se cumpra tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Amém, Andressa? Amém. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Fechem os olhos, Senhor. Nós queremos estar na Tua presença, Deus amado. Sim, Deus amado. Que o Senhor possa cumprir todo o objetivo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai.
Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa fazer cumprir a Tua palavra sobre todos nós nas nossas vidas. Amém. Guarda a vida de cada um daqueles que estão escutando, daqueles que estão ouvindo a Tua palavra, Pai. E que nós possamos engrandecer o Teu nome aonde quer que seja. Amém. Nós te agradecemos, pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meus amados. Vem para a sala. Nós esperamos você aqui, que a cada dia você esteja cada dia mais se revestindo de Jesus. Te aguardamos na semana que vem. Vem para a sala.